Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te, saia dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum. O último domingo do mês de janeiro. Mês de janeiro de 2024 já está indo embora. E que bom, né? Que nós estamos aqui reunidos, os anos vai, os meses vão, e nós continuamos sempre firmes no Evangelho e na Palavra de Deus. Como que nós ouvimos hoje no Evangelho, enfim, das leituras dessa liturgia de hoje, qual é a ação do espírito mau neste Evangelho? Possuir um homem, falar através dele, isso não o deixa agir livremente, torna por inteiro, fazendo com que não pense, nem haja por si mesmo. E o espírito mau, quem diz o que quer através do homem? Em outras palavras, o espírito mau aliena o homem, não permitindo que seja livre, consciente de seus atos. Então o Evangelho de hoje nos fala sobre o mal, sobre o demônio que nos persegue muitas vezes na nossa vida. O mal muitas vezes está perto de cada um de nós. Muitas vezes ele mora conosco. Ele está na nossa casa. Ele está no trabalho. Ele está na sociedade. Ele está na comunidade. Muitas vezes nós convivemos com o mal, convivemos com o demônio, como diz o Evangelho. Como Jesus libertou os endemoniados naquela época, como diz o Evangelho, não era um só, eram muitos, porque fala no plural. São muitos demônios que nos perseguem a nossa vida, nos perseguem dentro das nossas famílias, destrói as nossas famílias, os nossos filhos. E nós muitas vezes passamos despercebidos, nós não sabemos o que está acontecendo. Por que será, irmãos e irmãs? Muitas vezes porque nós esqueçamos de Deus, nós esqueçamos de Jesus. Nós não conseguimos perdoar um ao outro. Nós ficamos presos dentro do nosso mundinho, o mundo de cada um de nós. Nós não queremos abrir o nosso coração, nós não queremos pedir perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, muitas vezes. E Jesus, irmãos e irmãs, Ele está sempre ao nosso lado. Jesus, Ele é mais forte, Ele é mais, sempre
está junto conosco todos os dias, Ele não reda o pé de nós, Ele está sempre próximo e nós, muitas vezes, não conseguimos ouvir pelos nossos bem-querer, os nossos bens materiais, o nosso dinheiro, tudo que nos afasta de Deus. E nós, muitas vezes, entramos pelo caminho do mal. O espírito mal diz para Jesus, vejam bem, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir, é? Então o demônio fala, o homem endemoniado, eu sei quem tu és. Veja bem, eu sei quem tu és, é o Santo de Deus. Ele fala então no plural, que nem eu falei, que queres de nós? Significa que as forças ocultas, alienadoras, estão unidas, mas ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, percebem que o mais forte está presente. Quem é este mais forte que está presente? É Jesus. Ele está ali para libertar este homem do demônio, pelo mal que muitas vezes acontece dentro de cada um de nós. Nós temos que ter perseverança, acreditar, participar das missas, das celebrações, fazer parte dentro da igreja, é isto que é o nosso, de nós somos batizados para isso, para que nós possamos cada vez mais ser fortalecidos, cada vez mais fortes dentro da nossa igreja, dentro das nossas pastorais. Como que nós ouvimos na segunda leitura de hoje, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que nós ouvimos, fala sobre matrimônio, celibato, né? Como que nós podemos conjugar as duas coisas? Por isso que tem os padres religiosos, irmãs freiras, que vivem o celibato, que vivem esta vida. Mas por que que eles não podem casar? Por que que eles não casam? Eles não podem se casar, eles não podem se casar. Por que será? Porque eles têm uma igreja para cuidar. A igreja é a mulher dos padres religiosos e religiosas. Eles têm que cuidar a nós, cuidar a nossa fé. Por isso que muitas vezes nós pensamos assim, o padre devia ser casado, devia casar. Como que ele vai conjugar? Pensam bem, nós que somos casados, quantos problemas que nós temos todos os dias para resolver. É filhos doentes, é o esposo, é a esposa, contas para pagar. Quem não tem contas para pagar? Todos nós temos, todos os dias. Por isso que não dá para conjugar o casamento de padre com igreja, né? Por isso que muitas vezes nós pensamos errado. Não é assim, como diz São Paulo. Os solteiros, a pessoa só, tem como seguir, agir, trabalhar na casa do Senhor. Porque o serviço deles é deste jeito, não é que nem o nosso, com problemas. O padre simplesmente levanta de manhã cedo, toma o seu café, ele já está preocupado com a igreja, com a esposa dele que é a igreja. E assim é a vida de cada um de nós. Nós temos que seguir sempre o nosso matrimônio. Quem não é casado, está mais fácil, porque não se preocupa. Um se preocupa sim, outros não, se preocupa por si mesmo. Porque ele não tem mulher, não tem filhos para cuidar e para dar assistência. Assim, irmãos e irmãs,
é a nossa vida que nós temos que seguir todos os dias da nossa vida, para que nós possamos se libertar do mal que nos persegue muitas vezes. Em seguida, porém, o espírito mau faz uma afirmação que parece surpreendente. Eu sei quem tu és o Senhor Deus. Não se trata de uma confissão de fé, mas tentativa de manipulação, pois na época conhecer, nomear identidade de alguém podia significar uma forma de conseguir o domínio sobre esta pessoa. Assim, irmãos e irmãs, este evangelho que nós ouvimos, esta liturgia, nos faz pensar, nos faz refletir muito na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.